Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa Saúde da Alma. Em 15 dias nós estamos aqui ao vivo, sempre trazendo uma palavra, sempre trazendo um recado de Deus para o nosso coração a respeito da nossa alma. Como a gente vê a palavra de Deus que fala: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Nós precisamos sim tratar, cuidar, zelar da nossa alma, porque afinal de contas, Deus nos deu, uma alma, nos deu pensamentos, sentimentos, e a gente tem que realmente tratar, a gente tem que cuidar da nossa alma e saber que tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que vem aos nossos pensamentos, isso vai afetar diretamente a nossa vida, o nosso humor, os nossos relacionamentos, e é muito importante. Assim como a gente cuida do nosso físico, a gente faz os exames, a gente procura ajuda, um médico, nós precisamos também cuidar da nossa alma, porque Deus nos deu uma alma próspera. E se você não tem conseguido ter uma alma próspera, você pode sim ter a chance, de conhecer qual é o plano de Deus para a sua vida, de você conhecer qual é o propósito de Deus para a sua vida e começar a viver aquilo que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente fica desajustados, com os problemas, com as dificuldades, e é muito difícil às vezes a gente entender certas coisas, mas com certeza nós temos respostas na palavra de Deus. Eu, Bispa Rosana Budi, estou aqui com você. Boas-vindas a todos que estão aí entrando no canal pela primeira vez. Boa noite para você que já nos acompanha. Nós estamos há muito tempo, desde que iniciou a pandemia, a gente tem falado, a gente tem tratado do assunto da alma e tem muitas coisas para a gente falar. E hoje, mais uma vez, é um tema importante para a gente pensar. Hoje nós vamos falar sobre maus pensamentos. Quem nunca, pensou em coisas difíceis, em problemas, mas os pensamentos que fazem você ficar impotente, pensamentos que te paralisam, pensamentos que te engessam, hoje muito usado como pensamentos tóxicos. Mas são esses maus pensamentos que permeiam a nossa mente, que nos impossibilita de viver aquilo que Deus tem para nós, que nos impossibilita de viver uma vida abundante. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então não é para você ficar aí sobrevivendo, não é para você ficar aí, passando por tantas coisas e pensar a vida é assim mesmo. Eu sei que às vezes paira uma nuvem negra na nossa cabeça, em fases, em ciclos, mas a gente precisa entender que tem solução, que você não precisa passar e sofrer essas coisas sozinho, mas você pode sim contar com a ajuda de Deus, ajuda de pessoas que, como eu e outras pessoas, passaram também por dias difíceis. Aliás, Jesus ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus venceu e ele nos deixou a sua palavra para que a gente também aprenda a vencer todos os momentos, as fases, os ciclos difíceis. Enquanto vocês, as pessoas estão entrando aí no canal, eu quero aproveitar e pedir para você, nos seguir, você se inscrever aí e começar a participar do canal. E sempre quando a gente entra aqui ao vivo, você recebe aí uma notificação e você vai poder acompanhar. São mensagens, são palavras, aliás, já tem muitas gravadas aqui, temas que de repente vão ser importantes para vocês podem estar aí procurando, nos vídeos, no vídeo ao vivo. Nós temos já muito material aqui gravado e eu tenho certeza que vai te abençoar. Então se inscreva aí, dá um like, nos ajude a divulgar esse canal, porque o propósito dele realmente é levar cura, levar esperança, levar vida, trazer para as pessoas o entendimento, porque às vezes a gente não consegue, às vezes tratar desse assunto, às vezes num culto, numa reunião, e esse programa, está aqui
propondo isso para você. Você começar a pensar em algumas coisas que às vezes a vida, a correria, não permite a gente parar e pensar. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou me sentindo assim? Como o tema de hoje, vencer os maus pensamentos. Por que esses pensamentos? De repente eu estava bem, de repente eu estava aqui fazendo as coisas, de repente eu estava tão animado, empolgado com algumas coisas e de repente, sem a gente perceber, vem um pensamento que nos paralisa. Vem um pensamento que faz assim você achar que não é possível. Então hoje nós vamos receber essa palavra, vamos receber através da palavra de Deus um caminho para nós vencermos. Primeiro, identificar. E segundo, como a gente vai vencer esses maus pensamentos. Você que quiser pode também me seguir nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, @RosanaBude. Você pode mandar mensagem no direct. Você que está participando aqui, você pode no finalzinho, quando a gente for orar, você pode fazer a sua pergunta. Quem sabe alguma coisa foi falada aqui, você não compreendeu, ou quer fazer uma pergunta, às vezes você não tem coragem de falar para ninguém, né? Faça aqui. Ou se você quiser mandar uma pergunta no meu pessoal, você pode fazer essa pergunta e com muito prazer a gente vai te responder dentro de tantas coisas que eu já vivi, que eu já passei, e eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para você. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Boa noite para você que está entrando aí agora. E hoje nós temos esse tema que é muito importante. Nós vamos falar sobre maus pensamentos. E eu quero aproveitar, pedir para você, se você tem aí a sua Bíblia, se quiser nos acompanhar, nós vamos ler o versículo, né? Sempre tem um versículo chave. É impressionante, sempre quando eu vou falar de qualquer assunto, sempre eu encontro um versículo, uma palavra que tem tudo a ver com o tema que a gente vai tratar. E hoje, falando sobre vencer maus pensamentos, olha o que fala em Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Porque esse provérbio fala que no dia que a gente está vivendo um dia mau, o que é um dia de angústia? É um dia difícil. É um dia que você está passando aí, de repente, por uma situação financeira, um problema na saúde, na família, no casamento. Coisas que dentro de você, às vezes são crises existenciais. São ciclos da vida que às vezes a gente não tem a compreensão. Ou vem uma má notícia, ou chega aí uma ligação, alguém te fala alguma coisa e você começa a se angustiar. Você começa a perder a alegria, perder o foco, perder a força até mesmo. E aqui o provérbio está falando, se te mostrares fraco. É claro que no dia que a gente não está bem, o dia que a gente está passando por um momento difícil, um dia difícil, ou uma crise, nós não vamos sentir, às vezes, a força quando tudo está bem. Às vezes a gente não vai ter a força, a coragem, a ousadia, a disposição, a determinação quando a gente está bem. Mas preste atenção, se você está passando pelo dia mau, se você está enfrentando aí um problema, se você está passando por um momento angustiante, aqui Provérbios está dizendo, não se mostre fraco. E quando é que a gente se mostra fraco? Quando a gente vai e não consegue enfrentar, resolver o problema, enfrentar muitas vezes de frente, ir lá e resolver ou tentar buscar uma solução? Sim, mas isso começa nos teus pensamentos. Porque nós temos que entender que o modo como pensamos vai afetar diretamente o modo como nós vivemos. E aqui é muito importante você entender que o dia que você está enfrentando uma dificuldade, uma angústia, um medo, uma provação,
Você está passando por meio de um deserto. Você não pode se mostrar fraco. Mas espera aí, eu estou me sentindo fraco. Eu não tenho força para enfrentar esse problema. Eu não tenho condições. Aí você começa a olhar para aquilo que você tem. Você começa a olhar para quem você é. Você começa a olhar para as coisas que estão à sua volta, se há possibilidade ou não. E aí, quando você não enxerga com os teus olhos humanos, os teus olhos carnais, e você começa a se sentir impotente, começa a se sentir incapaz, ou não enxerga uma saída para esse problema, o que vai acontecer? Você vai se enfraquecendo. E se você se enfraquece, se você se mostra fraco, é que a tua força é pequena. Então, pera um pouquinho. Se eu não me mostrar fraco, eu vou ter mais força? É o que Provérbios está dizendo. Se você está sentindo, até Paulo falou, diga o fraco. Eu sou fraco? Não. Diga ao fraco, eu sou forte. É aqui, na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, que a gente começa a determinar. Eu não sinto essa força. Eu não tenho humanamente essa força. Mas eu vou entender que esse momento de guerra, de luta, de desafio que eu estou enfrentando, eu vou poder ser aperfeiçoado no poder de Deus. Porque é isso que Paulo fala. Quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Mas como assim? Porque é o poder de Deus que vai te aperfeiçoar no dia da tua fraqueza. Então, vamos entender o que Provérbios está nos dizendo aqui. Essa palavra. Não te mostre fraco. Então você vai buscar essa força naquele que pode te fortalecer. O que a palavra fala? Tudo posso em Deus que me fortalece. Será mesmo que essa dificuldade, essa guerra, essa luta, esse deserto que você está enfrentando, será mesmo que Deus permitiu isso na sua vida? Para você morrer, como muitas pessoas falam, né? Nadei e morri na praia. E morrer no deserto, não. O deserto é um lugar de aprendizado. E nós precisamos entender que a primeira coisa que a gente precisa vencer somos nós mesmos. Os nossos pensamentos. Que pensamentos têm permeado a sua mente nesses dias difíceis? Como é que você imagina, como também Provérbios fala, como o homem imagina em sua alma, assim ele vai ser. Como é que você tem se imaginado? Impotente, incapaz, você está incrédulo, você não consegue enxergar um caminho. Por quê? Porque homens falaram para você que não tem jeito. E o que Deus fala a teu respeito? Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E se Deus tem pensamentos de paz, eu preciso buscar esses pensamentos que são de Deus e mudar esses pensamentos com os meus pensamentos que são os maus pensamentos. Romanos capítulo 12, versículo 2 é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Acho que é um dos versículos que eu mais falo, que eu mais pratico, porque no tempo difícil da minha vida, que foram alguns, mas principalmente no período que eu tive uma depressão profunda, passei por ciclos da depressão, mas quando eu me vi totalmente dominado por uma tristeza, por uma angústia, onde os dias para mim eram cinzentos, e eu não conseguia enxergar até tudo o que eu tinha recebido de Deus. Eu tinha consciência das coisas boas que Deus tinha me dado.
Eu tinha consciência do amor de Deus na minha vida. Mas só que a minha mente estava tomada por pensamentos ruins. A minha mente estava tomada por uma incredulidade. Eu já acordava e já falava o dia difícil. Você já percebeu quando você acorda? Aquele dia que você começa a pensar, ai meu Deus, hoje o dia vai ser difícil. E sabe o que acontece? O dia fica difícil para você. Porque você já pensou, e a maneira como você pensou, você vai começar a se comportar. Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele vai ser. Como você começa as suas manhãs? Aí você olha o tempo, ai tá chovendo, hoje eu tô com preguiça, não tô com vontade. O seu pensamento é esse, aí o seu corpo já começa a sentir aquela preguiça. Ai, não tô com vontade de acordar, não tô com vontade. Aí quando você vai ver, ou você pega o celular, você começa a ver outras coisas, se distrai com outras coisas. E aí você vai ver o tempo passou e você não conseguiu fazer. Romanos 12:2, assim, numa linguagem mais atualizada, que dá pra gente compreender melhor esse texto, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Fala, não se conforme com o presente século. Então não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que eu preciso fazer? Eu preciso renovar esses pensamentos. Eu preciso trocar esses pensamentos ruins, que vêm não sei da onde. Às vezes vem do nada. Nós não temos controle sobre os nossos pensamentos. Só que à medida que você vai pensando e assumindo aquele pensamento como a sua verdade, ou a sua mentalidade, passa a ser o que? Uma verdade na sua vida. Então, transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Eu acho incrível, né, nessa linguagem, para que você possa experimentar e comprovar que a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Agora, se esses pensamentos são contrários a tudo isso, você, assim como esses pensamentos vieram e começaram a trazer um peso, um cansaço, um desânimo, apatia, você vai jogar fora esses pensamentos. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente não presta atenção nas coisas que a gente está pensando. E eu vim descobrir isso um tempo depois, porque o Espírito Santo foi me ensinando. Eu fui ouvindo a voz de Deus. Eu fui me conectando com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vinha e confrontavam aqueles pensamentos. Por isso Paulo fala de uma guerra que existe entre a nossa carne e o Espírito. Porque Deus fala ao teu Espírito, as verdades de Deus é para você assimilar no teu Espírito, porque é o teu Espírito que se conecta, que se comunica com Deus. E se você se alimenta disso, a boca fala o quê? O que o coração está cheio. Então nós precisamos entender que existem hoje pesquisas neurocientíficas que cada vez mais confirma que o que você pensa todos os dias pode se transformar em uma realidade física em seu cérebro e em todo o seu corpo, afetando o seu nível ideal de saúde física e mental. É aquilo que eu falei, você começa a pensar, ai, eu tô ficando doente, ai, eu tô ficando gripado, ai, eu não tô me sentindo bem. De repente, o seu corpo começa a reagir conforme aquilo que você está pensando. Agora vamos pensar o contrário. Se você começa o seu dia e você fala, Senhor, muito obrigado, eu acordei, eu tenho vida. Obrigado porque hoje eu posso conhecer a tua vontade para minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Eu tenho muitos desafios para enfrentar hoje, mas eu conto com o teu poder. Vem agora, Espírito Santo, e me visita. Coloca a tua mente
na minha mente. Eu quero ter os teus pensamentos. Eu quero ter os mesmos sentimentos que Cristo teve, que Cristo tem. E no momento que eu começo a pensar como Cristo pensa, tudo começa a voltar. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a entender que a palavra de Deus tinha esse poder de transformar, não mais um pensamento, porque aquele pensamento já tinha se tornado a minha mentalidade, como é muito falado hoje, mindset. É a mentalidade, é a forma como você começa a pensar, esse padrão, esse modo de pensar que afeta diretamente a sua forma de viver. E tem dois tipos, né? O mindset fixo, que só assim para a gente fazer um resumo para quem não conhece esse termo. Foram feitos estudos e pesquisas aonde descobriram que existe dois tipos de pessoas, dois tipos de mentalidade, de mindset. O fixo e o progressivo, vamos dizer assim. E o fixo é aquela pessoa que, por exemplo, tem dons, tem talentos, ela tem aptidões, ela nasce de um jeito, com um conhecimento. E a pessoa que tem um mindset fixo, ela acha assim: se eu não nasci com a inteligência, eu nunca vou ser inteligente. Se eu não nasci com esse dom, com essa capacidade, com essa aptidão, eu nunca vou adquirir. Isso é para algumas pessoas, não são para outras. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem essa mentalidade, esse mindset fixo, ela não se abre para uma mudança. Ela não se abre para conhecer coisas novas, ela se fecha, porque é uma mentalidade onde a pessoa não acredita que ela pode adquirir. O mindset progressivo é o contrário. A pessoa, às vezes, ela não teve oportunidades na vida. Às vezes ela nasceu, ela cresceu num lugar onde ela foi desprovida de muitas coisas. Mas é uma pessoa que acredita que através do seu esforço, da sua disciplina, do estudo, da pessoa se capacitar, ela pode ter a capacidade, a inteligência de alguém que já nasceu. Sabe aquelas pessoas que já nascem assim, com o cérebro? O cara é um crânio que a gente fala. Aquela pessoa nem precisa estudar, ela lê uma vez, ela já memorizou. Tem pessoas que precisam se esforçar para isso. Mas isso não quer dizer que você não possa chegar a isso. Que é um mindset crescente. Que é onde você vai com determinação, com disciplina, com foco, com envolvimento, com estudo, com dedicação, você chega aonde você precisa chegar. E o que é isso? É uma mente que está aberta para ser transformada. É o que está em Romanos 12:2. Eu não vou me moldar ao padrão deste mundo. Então eu cresci numa família, eu não tive uma boa educação, eu não tive pessoas que me ensinaram, eu não tive oportunidade de estudo. Não importa, vai chegar um momento na sua vida que você deseja isso. Olha quantas pessoas que a gente sabe que saíram do nada, que eram desprovidos de tantas coisas e foram pessoas vencedoras, foram pessoas que tiveram capacidade de fazer coisas incríveis, sobrenaturais. Por quê? Porque elas tinham um mindset crescente. Elas acreditaram que a forma como elas iam moldando os seus pensamentos, elas podiam chegar no objetivo. E eu te pergunto, você já parou para pensar se você tem um mindset fixo ou você tem um mindset crescente? Bispa, nem sabia que isso existia. Eu também não sabia. Eu também não sabia. Mas o dia que eu descobri Romanos 12:2, eu entendi que havia uma forma de eu mudar aquela mentalidade. Porque como vocês já sabem, né, quem me acompanhou já nesses programas,
Eu sofri da rejeição, eu sofri do abandono, eu sofri de depressão. Eu tinha tudo para ser uma pessoa, vamos dizer, medíocre. E a mediocridade quer dizer uma pessoa que vive uma vida mediana. Não é ofensivo, né? Mas a mediocridade é você viver. Eu nunca podia imaginar que eu poderia ser quem eu sou, de fazer as coisas que eu faço, de ter tido a oportunidade de mudar aquele ambiente, aquela atmosfera negativa, parecia, sabe, aquela chuvinha, aquela nuvenzinha negra na minha cabeça, aonde, de repente, eu entendi que eu podia mudar, eu podia ser diferente. Havia no meu espírito o desejo, mas eu não conseguia mudar. E quando eu conheci essa verdade, fala comigo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade mudou a minha vida. E eu comecei a abrir a minha mente, e eu comecei a declarar a verdade de Deus. Como a gente já falou aqui, às vezes uma criança, um adolescente, um jovem, em qualquer fase da sua vida, ouviu uma vida inteira que ele não era capaz, que ele não era merecedor, que ele não era digno, de que ele não tinha competência. E aí vem a crença limitante, que ela começa a acreditar que tudo que falaram para ela é verdade. E ela, vamos dizer, se moldou a essa realidade, que na verdade não é a verdade. Foi o que as pessoas falaram, ou foi a percepção dela diante de todas as coisas que ela viveu. E como a gente pode ver aqui, como você pensa todo dia, isso vai mudar exatamente e vai afetar o seu nível ideal de saúde física e mental. Por isso existem tantas pessoas doentes, pessoas com tanta capacidade, pessoas com tanto potencial e não conseguem realizar nada. Por quê? Porque o mindset é fixo. Ela acha que ela não pode fazer coisas extraordinárias, porque ela acreditou que ela ia ser essa pessoa medíocre e que não havia caminho para ela. Nós precisamos, sabe o quê? Capturar os pensamentos e começar a anotar. Eu comecei a fazer isso. Comece a anotar os pensamentos recorrentes. Comece a prestar atenção quando você acorda, quais são os pensamentos que você tem ou tem tido ultimamente. Eu tô cansado. Eu faço todos os dias a mesma coisa. Eu vou lá, vou fazer, não vou chegar a lugar nenhum. Comece a pensar, escreva esses pensamentos. E comece a observar, quando esses pensamentos vêm e você começa a acreditar neles, o que acontece com você? Foi incrível, porque esse exercício me ajudou muito, porque eu nem sabia, na verdade, como que eu ia fazer isso, mas o Espírito Santo foi me ensinando. Rosana, o que você está pensando isso hoje? Olhe para a minha palavra. Ao invés de você pensar esses pensamentos ruins, comece o seu dia ouvindo a minha palavra, lendo a minha palavra, ouvindo as minhas promessas para a tua vida. Por que você acha que você é assim? Quem falou isso para você? Eu sou o seu pai. E eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. Eu, como pai, tenho pensamentos de paz para você. Por que você está tendo esses pensamentos aterrorizantes? Porque esse pensamento de medo, de desespero, de angústia está ocupando a sua mente quando eu fui para aquela cruz. Eu levei as suas maldições, eu levei as suas enfermidades. Eu te dei vida e vida em abundância. O que você está fazendo com a sua vida, Rosana? E de repente eu comecei a prestar atenção que realmente eu estava dando mais valor, mais ouvidos
aqueles pensamentos ruins do que é a verdade de Deus. E hoje você precisa bloquear esses pensamentos. Esse período da pandemia, a gente passou todos os dias ouvindo notícias horríveis. E aquilo ali, eu sei que fez mal para muitas pessoas. E quando eu me propus fazer esse programa, primeiro a célula e agora as lives, foi para ajudar as pessoas a vencer esses pensamentos ruins. Porque de fato, nós estávamos vivendo num mundo algo horroroso. A gente não sabia o que podia acontecer com a gente. A morte iminente. Nós passamos, pelo isolamento. Deixamos de conviver. Então a nossa mente, e eu estou dizendo isso no momento de pandemia, mas em qualquer momento da sua vida. De repente você passou por um trauma e você não consegue mais pensar nas coisas boas, porque esse trauma vem e te leva novamente para esse lugar de dor e de sofrimento. Então, quando nós começamos a pensar sobre os nossos pensamentos, uma coisa muito importante, talvez a gente pense assim, que tudo tá ruim na minha vida, por isso é que eu penso coisas ruins. E eu quero te dizer, não é verdade. É quando você começa a pensar em coisas ruins que as coisas ruins acontecem. Começam a acontecer na sua vida. Claro que vai chegar um problema, vai chegar um telefonema, vai chegar uma má notícia. Isso, ok, é algo que faz parte da vida. Mas será que primeiro não são seus pensamentos ruins, negativos? Você se fechou e você não consegue mais acreditar nas verdades de Deus, porque você está aí, nesse lugar de dor. Quando o Espírito Santo começou a trabalhar muito fortemente no meu coração, eu ouvi Deus falar, Rosana, sai desse lugar de dor. Por que você quer ficar aí? Aí não é o seu lugar. E quem sabe você não consegue sair dessa crise porque os teus pensamentos se fecharam para a verdade de Deus. E você não consegue enxergar uma solução. Você não consegue enxergar um caminho. Sabe o que a palavra fala? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Ou você está ouvindo a voz que está aí na sua cabeça? Nós precisamos ter um posicionamento. Se a gente se mostra fraco, ou seja, pensamentos que vão falar para você se você pode ou se você não pode, a sua força vai ser pequena. É o que está aqui na palavra de Deus. Então faça hoje uma autoavaliação. Comece a prestar atenção nas coisas também que talvez você já tenha ouvido uma vida inteira e isso se transformou. Porque um pensamento vem, ele fica e você pensa todo dia ele. Já não é mais um pensamento solto, passa a ser a sua mentalidade. E se você pensa assim, você vai agir assim. Como homem, imagine em sua alma, assim ele vai ser. E aí, o que nós precisamos fazer? Romper. Assim como esse pensamento entrou, esse pensamento vai sair. Assim como esse pensamento veio e te colocou num lugar que não é o seu lugar, você vai jogar fora esse pensamento e trazer os pensamentos de Deus. Você não vai se moldar. As coisas que você está vivendo, mas você vai buscar renovar os seus pensamentos. De que maneira? Através da palavra de Deus. Você precisa ouvir. Sabe, tem coisas que a gente precisa ouvir muitas vezes para a gente acreditar. Você já esteve num relacionamento que, por mais que a pessoa falasse assim para você, eu te amo, você precisava ouvir algumas vezes, até que um dia você acreditou que aquela pessoa te amava. E da mesma forma, nós precisamos ouvir várias vezes que Deus nos ama,
que nós somos importantes para Ele. Nós precisamos ouvir que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. Eu preciso ouvir mais que eu sou filho amado de Deus. Eu preciso ouvir que Jesus foi para aquela cruz e Ele se fez maldito no meu lugar para que eu não ficasse mais debaixo de nenhuma maldição. O castigo que nos traz a paz estava com Ele. E pelas suas feridas, pelas suas machucaduras, nós somos sarados. E o Senhor Jesus levou as enfermidades do seu corpo. E Ele levou as enfermidades da sua alma. A sua alma, como o salmista Davi faz uma pergunta: por que está abatido a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera, pois, em Deus, pois eu ainda o louvarei. Você precisa ouvir mais. O que você tem ouvido? Às vezes você convive num ambiente tóxico. Às vezes você convive com pessoas tóxicas. E o que é uma toxina? É um veneno. E todo dia você vai lá e toma um pouquinho daquele veneno. E aí chega no outro dia, você vai lá e bebe daquele veneno de novo. Aí chega uma hora, como é que você quer ficar bem? Quem toma um pouquinho de veneno por dia, um dia vai ter o seu corpo intoxicado e vai ter que fazer alguma coisa para tirar. E é isso que acontece nos nossos pensamentos. Nós vamos nos acostumando a pensar coisas ruins e acha que, tudo bem aqui, é o meu pensamento, e acha que isso é normal ou que não vai causar mal nenhum. Sim, vai te causar muito mal. Principalmente quando esses pensamentos se tornam verdades para você. Uma coisa é você pensar, passar o pensamento na sua cabeça e você falar, está repreendido em nome de Jesus. Outra coisa é você pensar nas coisas ruins e começar a entrar em concordância com esse pensamento. Realmente, ninguém me ama. Realmente eu sou uma pessoa fracassada. Realmente eu sou uma pessoa que não deu certo. Realmente eu sou uma pessoa que não tem sorte na vida. Realmente eu sou uma pessoa que ninguém se importa. Aí você entra em concordância com esse pensamento e aí as suas reações vão ser exatamente de quem está pensando dessa forma. Por isso, no dia da tua angústia, não se mostre fraco, mas busque o poder de Deus que vai o quê? Te aperfeiçoar. O que é isso? Ele vai tirar esses pensamentos que estão desajustados na tua cabeça. Ele vai tirar esses pensamentos que são mentirosos. E Ele vai fazer você pensar naquilo que é verdade. A verdade de Deus na sua vida. Por isso que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Olha o que Romanos 8:5 fala. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. E que as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Letra maiúscula. O Espírito Santo. Quem vive de acordo com a sua natureza humana tem a sua mente controlada pela natureza humana, pela sua carne. Agora, se você vive de acordo com o Espírito de Deus, como vão ser os seus pensamentos? A sua mente vai ser controlada pelo Espírito Santo. E o que nós precisamos é isso, ajustar os nossos pensamentos, não com as mentiras que foram trazidas para nós, ou de algo que eu achei. Eu suponho que isso é uma verdade. E depois eu concluo que isso é uma verdade.
E aí eu vou começar a ter atitudes e reações que vão me levar para esse caminho. Um caminho de dor. Um caminho de muito sofrimento, de perdas. Um caminho que vai causar traumas e é onde você não vai conseguir viver a sua verdadeira identidade. Quando Deus te criou e te formou no ventre da sua mãe, Ele não te criou para você ter esses pensamentos e viver dessa forma. Se o modo que você está vivendo não está de acordo com aquilo que é a verdade de Deus, você precisa rever a sua vida. Você precisa parar, e quando a palavra fala em conversão, fala exatamente você ir para o lado oposto. Nós muitas vezes somos enganados pelo nosso coração. Nós somos levados pelas circunstâncias, mas quando a palavra de Deus nos traz a verdade, ela nos liberta. E quando somos libertos pela palavra, nós começamos a viver 100% a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É um processo. É uma trajetória. Não é da noite para o dia que a gente aprende. Tem um dia que você vai ficar melhor, como aconteceu comigo. No início dessa transformação da minha mentalidade, tinha dias que eu conseguia ficar bem e outros dias eu não conseguia ficar tão bem. Até que eu fui treinando a minha mente. Eu fui treinando os meus pensamentos e trazendo a verdade de Deus até ser liberta completamente. E aí o que aconteceu? Acabou a depressão. Acabou aquela ferida da rejeição. Acabou aquela ferida do abandono. Acabou aquela pessoa, aquela menina que foi ferida. Ela foi liberta na minha vida, porque eu carregava traumas da minha infância, da minha adolescência, e isso acabou, trazendo os traços da minha personalidade. Só que Cristo me libertou e eu fiquei totalmente livre. Tão livre que eu estou aqui hoje dizendo para você que é possível. Você pode sim se libertar, porque se o Filho te libertar, não sou eu, não é uma religião, mas é Deus. Se o Filho, Jesus Cristo, te libertar, verdadeiramente você é livre. Amém? Hoje nós vamos descartar os padrões tóxicos de pensamentos e substituí-lo por pensamentos saudáveis. Sabe o que a palavra fala? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Traga hoje para sua mente a palavra de Deus. Bispa, mas eu não sei. Comece a ler. Se tanta gente falou tanta coisa para você e você acreditou, por que você não vai acreditar no teu Pai? No Deus que deu o Filho dele e morreu, Jesus Cristo, para te salvar. Por que não acreditar na verdade dele? Se você deseja mesmo mudar esses pensamentos, você precisa se abrir para a verdade de Deus. Amém? Os pensamentos mudam a estrutura da matéria. Nós temos, na neurociência, algo que se chama neurogênese. Isso é ciência, tá? E o que é essa ciência? É o processo de formação de novos neurônios no cérebro. E sabe como isso acontece? Enquanto a gente está dormindo. Por isso que Deus dá enquanto a gente dorme. Olha, eu nunca entendi esse versículo. Eu pensava assim, será que esse versículo é para eu dormir, para eu descansar, acordar disposta? Não, é isso também. Mas é para você descansar em Deus, mas é para você entender que enquanto você está dormindo, está acontecendo a neurogênese. Queridos, eu fui estudar, eu fui ler, eu fui compreender essas coisas. Porque eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. E a ciência prova que isso é possível. Quem lembra, muitos anos atrás, as pessoas que usavam drogas, não sei o quê, e queimou os neurônios, nunca mais a pessoa vai recuperar. Eu sempre ouvi isso minha vida toda. Só que a neurociência hoje estuda
E é provado que pessoas que já perderam, porque foram feitos tratamentos, foram feitas pesquisas de pessoas, por exemplo, que tiveram derrame, pessoas que tiveram, enfim, e que quando se perde, não era possível se recuperar. Só que hoje a neurociência prova que a pessoa pode recuperar os seus neurônios, a neurogênese. E isso é feito um trabalho, isso é feito todo um trabalho em cima disso para a pessoa voltar. E olha o que Deus faz. Ele te dá enquanto você está dormindo. Por isso que o salmista fala, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Então aquilo que você perdeu, aquilo que você passou na sua vida e queimou aí os seus neurônios, Deus te dá enquanto você dorme. Deus te dá essa capacidade. Lamentações 3:23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia que você acordar, a misericórdia de Deus, ela chegou na sua vida. E como a palavra fala, o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Olha como tem tudo a ver. A ciência hoje descobre coisas que a palavra de Deus já nos trouxe verdades e que não era capaz das pessoas entenderem isso, mas hoje a ciência está cada vez mais provando que a Bíblia, que a verdade de Deus, que a oração faz pacientes se recuperarem, pessoas, terem esse processo de formação de novos neurônios. Nossa, quando eu descobri isso, eu falei, glória a Deus. Porque aquilo que foi queimado na minha vida, nunca usei drogas, mas essas coisas que fazem a gente ficar arrebentado e a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente tem que lembrar também o que Jó falou, que como árvore, mesmo que ela é cortada, ao cheiro das águas, vai brotar um renovo. Então eu quero te dizer, não existe nada na sua vida que você tenha enfrentado que seja impossível de Deus transformar o teu choro em alegria. Tem coisas que a gente não vai ter de volta, mas o Senhor vai trazer de volta a alegria, a esperança e a vida para você. É só você se abrir e começar a deixar Deus trabalhar a sua mentalidade, o seu mindset e parar de achar, A gente brinca muito, fala síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim e você sempre assim. Não. Eu posso ter vivido uma vida muito difícil e complicada, mas o Senhor me amou. E Ele me deu vida e vida em abundância. Amém? A ciência prova que à medida que compreendemos esse mecanismo da neurogênese, vamos mudando uma mentalidade totalmente nova, para uma mentalidade totalmente nova, podendo cada vez mais incorporar a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? É essa mente que você vai procurar como uma referência na sua vida. O que Jesus pensaria, o que Jesus faria no meu lugar? Essa é a nossa referência. Jesus enfrentou a fome. Jesus enfrentou a traição. Jesus enfrentou religiosos. Jesus sofreu muitas coisas, mas ele sempre se conectou com o Pai. Ele sempre, até no dia mais difícil da sua vida, quando ali no Getsemane ele estava sentindo tristeza de morte, diz a palavra de Deus. E quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sentiu o peso e o pecado do mundo. Às vezes, nós sentimos dias que são insuportáveis. Você acha que você não vai se levantar, você não vai ser mais feliz, você não vai sentir mais alegria nem a paz. E Jesus foi lá, enfrentou aquela cruz, aquele dia terrível. O sábado foi o silêncio e domingo ele ressuscitou. Então, se você está no processo da cruz, aguarde, porque o Senhor vai trazer ressurreição para a sua vida. Esse é o processo.
nós passamos pelas aflições, nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor vai nos dar vitória. E eu quero terminar esse tema de hoje dizendo: quando você tem a mente de Cristo, você tem o poder de exercer sobre os teus pensamentos aquilo que são as verdades de Deus. Quais são as verdades de Deus para a tua vida? Que você é um coitado, que você não vale nada, de que a sua vida não tem valor. O que você pensa a respeito de você mesmo? Escreva, faça, né? Traga à luz esses pensamentos e comece a pensar: meu Deus, olha o que eu estou pensando. Esse é o pensamento de Deus para a minha vida? Não. Deus pode sim quebrar toda essa mentira que foi produzida uma vida inteira na sua mente. Então você vai deixar de ter um mindset fixo. Você vai começar a se abrir para desenvolver a mente de Cristo. Quando pensamos novos pensamentos, nós vamos começar a alterar fisicamente o nosso cérebro. Ative o seu cérebro. Olha o que a neurogênese faz. Então, quando você for dormir: Senhor, tudo aquilo que eu perdi, me desgastei, esse dia que foi complicado, as coisas que eu não compreendo, as coisas que eu não entendo, Senhor, eu vou dormir e eu vou dormir em paz. O Senhor vai me guardar em segurança e o Senhor vai me dar enquanto eu estou dormindo. E enquanto você estiver dormindo, Deus vai trabalhar isso na sua vida, mas você precisa o quê? Se encher da palavra de Deus. Você precisa se encher da verdade de Deus. Quando pensamos novos pensamentos, criamos conexões neurais mais saudáveis. Meu Deus do céu, isso é científico. Quanto mais você pensar em coisas boas, mais conexões neurais saudáveis vai ser produzido. Hoje a neurociência explica tanta coisa que a gente antes não conseguia entender e compreender. Comece a se abrir para isso. Por que ficar tão endurecido, tão embrutecido nesses pensamentos? Abra seu coração e fala: eu quero uma mudança. Eu preciso de uma mudança de mente. Romanos 12:2. Não se molde a essa vida, a esses complexos, a esses traumas que você viveu e que vive. Mas mude a sua maneira de pensar. Troque esses pensamentos ruins por pensamentos bons. Os pensamentos de Deus, que são pensamentos de paz. Quando pensamos novos pensamentos, abrimos novos caminhos. Quem sabe a oportunidade que você precisa hoje de abrir coisas novas para a sua vida é você começar a pensar: hoje eu vou sair e eu vou dar certo. Hoje eu vou me levantar mesmo sem ter força, mas eu conto com o poder de Deus na minha vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí você levanta, toma seu banho, toma o seu café. Você vai meditar na palavra de Deus, você vai se encher da palavra de Deus e você vai memorizar. Você vai trazer à memória o que pode te dar esperança. E quando você for enfrentar lá a dificuldade, você vai por um espaço e vai para o lugar e você vai orar, você vai repreender e você vai falar: não aceito. Hoje Deus tem livramento, hoje Deus tem escape para a minha vida. E aí o que acontece? Novos caminhos são propostos. Novos caminhos começam a se abrir para você, sabe por quê? Porque você não deixou esse mindset fixo dizer: é assim mesmo? Não tem como mudar? Se conforme? A vida trouxe isso para você, aceite. Não. Eu vou orar, eu vou repreender, eu vou trazer a palavra de Deus. E mesmo que não tenha dado certo, hoje, eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para me livrar.
que é poderoso para me dar vitória, porque o sim e o amém pertencem ao Senhor. Hoje pode não ter dado certo, mas eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé e dizer que sim, eu vou vencer, eu vou conseguir. Quando pensamos novos pensamentos, tudo começa a mudar na sua vida. Faz uma experiência. Se tudo isso que eu te falei é verdade e deu certo para mim, tem dado certo para tantas pessoas, por que não daria certo para você? O que você tem a perder se você não tentar? Eu quero te propor esse desafio. Escreva os pensamentos que você tem tido. E se você quiser para uma pessoa da sua confiança, fala assim, o que você acha de uma pessoa que pensa isso aqui? Não precisa dizer que é você. Você vai ouvir coisas que você vai ficar, nossa. E você vai entender que você está se tornando isso por causa dos seus pensamentos. Mas hoje você vai dizer, chega, eu quero ser transformado. Eu quero renovar os meus pensamentos. Eu quero me abrir para esse novo que Deus tem para a minha vida. E eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança para que eu viva, sim, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Em Deuteronômio 30, versículo 9, a palavra fala, te propus a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deus nos propôs a vida e a morte. O que você tem escolhido? Pensar coisas ruins que te levam sempre para esse lugar de dor. E você não consegue sair do lugar. E não consegue dar certo. Porque a tua mentalidade definiu quem você é. Ou você hoje vai ouvir esta palavra e vai dizer, eu quero. Eu tenho tido pensamentos ruins. Pensamentos que eu tenho talvez uma vida inteira pensado. Mas hoje eu quero mudar isso. Eu quero dar a chance de receber o novo de Deus e sair para viver todas as promessas. Não é uma, são todas as promessas de Deus. Deus está te propondo a vida hoje e Ele fala, escolha a vida. Só você pode dizer se você vai querer a vida ou a morte, porque ninguém vai poder tomar essa decisão por você. E eu quero te dizer, vale muito a pena escolher a vida. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa muito mais leve. Você vai viver os propósitos de Deus. Você vai sentir que realmente a sua vida, ela tem valor. Porque Jesus entregou a vida dele. E ele não ia entregar a vida dele para que não valesse a pena. Para que você não entendesse qual era o plano de Deus. E eu quero nesse momento encerrar este programa. E nós vamos orar. Que esta palavra entre no teu espírito. Que esta palavra entre na tua mente agora. Como espada. A ponto de dividir alma e espírito. Sentimento e propósito. Eu quero orar por você e eu sei que a oração do justo muito pode. Um dia Deus ouviu a minha oração de desespero. E hoje você precisa dar esse grito de libertação dizendo, Senhor, me liberta. Eu quero ser verdadeiramente livre. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que esta palavra é a palavra que liberta, que cura, que transforma. A palavra que foi capaz de mudar, Senhor, a minha vida. A palavra que tem mudado a vida de tantas pessoas. Por isso eu declaro que esta verdade entre agora na mente, no coração, no espírito de cada um. Todos aqueles que estão sendo atormentados por pensamentos de morte, por pensamentos ruins, palavras, maldições que foram lançadas desde a infância. Senhor, quebra e desliga agora em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia. Olha para o grito
pelo pedido de socorro dos teus filhos. Às vezes achamos que os pensamentos, eles não são nocivos, mas através, Senhor, da tua palavra nós temos entendido. Por isso opera agora, Senhor, na mente, trazendo mesmo uma nova consciência, renovando esses pensamentos ruins. Por isso, como Paulo fala, nós não vamos nos moldar mais. As circunstâncias, as crises, as sentenças que foram lançadas, mas nós quebramos agora, porque nós queremos realmente conhecer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Faz agora, Senhor, uma cirurgia. Muda essa mentalidade, Senhor, e faz com que os teus filhos recebam agora o poder da libertação, para que comecem a ter pensamentos de vida e comecem a viver os teus propósitos aqui na terra. Eu os abençoo e declaro que você é livre, e a partir de hoje você vai começar a viver o plano perfeito de Deus na sua vida, a vida abundante. A verdade te liberta e você vai começar esse novo tempo a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor enche a tua mente agora dessa verdade. Que você saiba o quanto você é importante e precioso para o Senhor. E que a verdade de Deus é única. É para você, porque você é filho. E Deus tem promessas para a sua vida, em nome de Jesus. Eu estou na Renascer, Vila Isabel. Eu ministro ali às quintas-feiras, às 19h30. Também aos domingos, às 18 horas. Nós temos ali cultos, reuniões em vários horários. O meu marido, o Bispo Abud, também ministra ali na Boulevard 28 de Setembro, 258, em Vila Isabel. Você pode estar conosco. Se você quiser ajuda, oração, aconselhamento, você pode deixar aqui, né, no nosso chat. Eu preciso, eu quero. Deixe o seu telefone de contato para que a gente possa enviar, ou senão você só escreve eu quero, a gente vai enviar um link, você vai participar também de um grupo VIP do WhatsApp, onde a gente tem a oportunidade de falar, de conversar, de ter acesso. Você pode também me enviar uma mensagem no meu pessoal. E se você tem agora uma pergunta para fazer, se você tem algo que você tenha dúvida e que deseja que eu responda, né? Nós vamos abrir agora tanto o canal do nosso WhatsApp como também do chat para você fazer a sua pergunta e a gente vai estar aqui respondendo com muito amor. Se uma pessoa que não entende que ela tem esse mindset fixo e não percebe que ela tem pensamentos ruins, como mostrar a ela que ela precisa mudar a mentalidade? Bom, mudar a mentalidade depende exclusivamente da pessoa. Então, se você tem uma pessoa que acha que as coisas não podem ser mudadas, modificadas, você precisa ajudá-la, não só dizendo que existe, né, a capacidade de mudar, de ter essa mudança de mentalidade. E nós temos algumas literaturas, nós temos livros, né? Tem um livro muito famoso, né, que fala sobre o mindset fixo e o mindset crescente. Então, isso são estudos científicos. Então, você precisa dizer para ela que existe a capacidade. Se ela não tem consciência, é importante que alguém fale, né? Se você é próximo, se é uma pessoa da sua intimidade, uma pessoa próxima, você pode dizer, você já percebeu que de repente você sempre tem essa ideia fixa, achar que as coisas são assim? Você já leu alguma coisa a respeito do mindset crescente? Você já viu que existe cientificamente, né? A neurociência tem mostrado que existe a possibilidade de você mudar, de você transformar essa forma de ser. Então, tem que começar primeiro, né, com muito jeito, abordar essa pessoa, né, e falar sobre isso, né, como tem esse livro, Mindset, que é um best-seller, muitas pessoas leem, enfim, cristãos e não cristãos. Então, é muito importante a gente ter ciência disso. Então, se a pessoa não tem
percepção disso, alguém que a ama precisa dizer para ela com jeito, né? E mostrar que existe. Você não tem interesse de saber, você não tem interesse de compreender melhor que essa situação pode ser diferente, de que você está, né, com uma ideia fixa, ou que você acha que isso não pode ser mudado na sua vida. É isso que a gente faz com quem a gente ama. A gente sempre tenta fazer a pessoa enxergar por um outro lado. Então é isso que a gente precisa fazer. Então acho que não adianta você ver a pessoa errar, ver a pessoa, né, que é ignorante, né, a falta do conhecimento, e mostrar para ela, ou dar um livro de presente que fale a respeito disso e pontuar e dizer, olha, eu tenho percebido isso, e com muito jeito, com muito amor, a gente pode dizer isso, porque quem ama a gente sabe que vai falar coisas que até não são muito agradáveis, mas quem ama a gente vai sempre querer o nosso bem. Amém? Vamos para a próxima. Bispa, tenho lutado e percebido que alguns pensamentos, vira e mexe, eles voltam. Como fazer para vencer definitivamente? Aqui a Joana está fazendo essa pergunta. Joana, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente começa a aprender alguma coisa na nossa vida, às vezes a gente não aprende, né? Como uma criança que começa a andar, ela está engatinhando. Aí ela levanta, ela começa a andar, daqui a pouquinho ela cai e ela vai treinando. E quando chega um momento que ela começa a ter firmeza nas pernas, ela começa a se sentir mais segura, ela vence o medo de cair, ela começa a andar e ninguém precisa dizer para ela. Então, o que acontece? Os pensamentos ruins, eles vêm todos os dias. O fato de você ter, né, uma mentalidade aberta para Deus, conhecer a palavra e desejar ter bons pensamentos, isso não significa que você não vai ter maus pensamentos. Então, de vez em quando, eles vêm mesmo, e se não todo dia ou toda hora. Então, assim como uma criança que vai aprendendo a andar, né, vai vencendo os seus medos, vai dando um passinho de cada vez, é o que vai acontecer com você. Eu até disse aqui que no início eu comecei a ter aplicação dessa verdade na minha vida, só que tinha dias que eu não conseguia. E o dia que eu não conseguia, às vezes gerava uma frustração, gerava até mesmo uma acusação, mas eu fui entendendo que eu precisava de um tempo para aprender. Todo o processo de aprendizado leva tempo. Ninguém consegue da noite para o dia fazer, aprender e conseguir ser 100% correto naquilo que está fazendo. Vai ter dia que você não vai ter tanta força, mas não desiste. Continue treinando, continue praticando, traga a palavra de Deus para o seu coração, e o dia que você não conseguir, você vai pedir ajuda ao Espírito Santo. E não vai deixar se acusar por causa disso, né? A palavra fala que quando a gente cai, o Senhor nos levanta. Então, se você caiu como uma criança que está aprendendo a andar, você vai ficar de pé e você vai tentar de novo até chegar o dia que você não vai cair mais. Aí você vai entender que a coisa é automática, tá bom? E chegamos ao final de mais um programa. Eu quero agradecer a presença de todos, você também que fez a pergunta. E se você precisa ainda fazer uma pergunta, não conseguiu deixar aqui no chat, como eu disse, você pode colocar aí, eu quero participar do WhatsApp, nós vamos entrar em contato com você, você vai fazer parte desse grupo. E lembrando que às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, nós vamos estar aqui, amém? Trazendo uma palavra de Deus, curando a nossa alma, buscando em Deus, para que a gente viva cada vez mais e muito melhor do que a gente tem vivido, porque a gente vai se renovando a cada dia. Eu te espero ali na Renascer Vila Isabel, na Boulevard 28 de Setembro 258, e mais uma vez eu vou estar lá às quintas-feiras e também aos domingos, e que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de descanso aí maravilhosa e comece a pensar nas coisas do alto, comece a pensar nas promessas de Deus, porque Deus te deu vida e vida em abundância. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Amém.